Olá. O primeiro semestre de 2015 se encerra aqui no Senado. Estamos às vésperas do recesso parlamentar e convidamos os senadores a fazerem um balanço desse primeiro semestre da 55ª legislatura, onde se viu, como há muito tempo não se via na história política desse país, o tal do protagonismo do Congresso Nacional. E é para fazer um balanço dessas relações entre o Executivo, o Legislativo, as votações na Casa, as perspectivas para o segundo semestre, que conversamos agora com o senador Cássio Cunha Lima, ele que é líder do PSDB aqui na Casa. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não sei nem por onde começar. O que o senhor acha que é o destaque maior desse primeiro semestre? Um semestre de umas relações atípicas no país, né? Começa pelo fim, que é o fim de um ciclo de poder do PT que esqueceu o Brasil, esqueceu o projeto de país que qualquer governante deve ter para abraçar exclusivamente um projeto de poder. E nesse projeto de poder se perderam ao longo do caminho. E é uma pena você ver um partido importante como é o Partido dos Trabalhadores para o país, ou como era, ter um momento tão grave na sua história por descaminhos, por desvios de conduta, por malfeitos em nome de manutenção de um projeto de poder. A presidente Dilma, na campanha eleitoral, infelizmente, enganou o povo brasileiro, porque tudo que ela disse na campanha para vencer a eleição não se confirmou. Foi apresentado um cenário de um Brasil maravilhoso, um Brasil que ia crescer, que a energia ia diminuir a tarifa, que não teria inflação, que teria pleno emprego, que direito trabalhador não seria atingido, ou seja, tudo aquilo que ela disse na campanha não se confirmou. Então, passada a eleição, logo após a posse, quando o Brasil acordou e percebeu que foi enganado, as pessoas passaram a ter um sentimento de indignação. E isso repercute naturalmente no Congresso Nacional. E essa situação vai se agravando com a retração da economia, a recessão, o aumento do desemprego, a diminuição do poder de compra do trabalhador, tudo isso para gerar o controle da inflação, que se soma a uma política de juros altíssimos. Então, o remédio que estão dando para a sociedade é extremamente duro, porque para controlar a inflação que o próprio governo provocou, o mecanismo utilizado é desemprego, diminuição do poder de compra do trabalhador e juros altíssimos. E mesmo assim, nesse cenário, a inflação aumentando e para os mais pobres já chegando a 2 dígitos. E aqui... desculpa, senador. Não, pois não. Então, o quadro é esse, é um semestre que se encerra com muita perplexidade, porque como se não bastassem os problemas da economia, nós estamos acompanhando o desenrolar da Operação Lava Jato e de outros escândalos, porque não foi só o Mensalão ou só a Lava Jato. Nós temos os escândalos dos fundos de pensão, estamos cobrando inclusive a instalação da CPI aqui no Senado. No segundo semestre essa CPI tem que ser instalada, porque já decorreu o prazo para o seu funcionamento. Os nomes já estão indicados? Não, o problema é esse, é que os partidos da base do governo, temendo a investigação, não estão indicando os nomes. Mas já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, diante dessa circunstância, compete ao presidente do Senado fazer as indicações. Então, tão logo voltemos do recesso, vamos cobrar do senador Renan Calheiros que cumpra-se a decisão do Supremo e o presidente faça as indicações diante da omissão dos partidos da base do governo. Não são apenas os escândalos dos fundos de pensão. Nós temos agora escândalo na Casa da Moeda. Veja a que ponto nós chegamos. A instituição, o órgão público que existe para, com toda confiança, honradez, seriedade, fabricar a nossa moeda, é alvo de mais um escândalo já aí estimado em 6 bilhões de reais. Então a situação é muito grave e estamos na oposição brasileira cumprindo o nosso papel de fiscalizar, de denunciar, mas sobretudo apontar caminhos para as saídas que o Brasil precisa ter nesse instante. Senador, foi apresentado também um requerimento
para uma CPI para investigar a BNDES. O senhor falou de fundos de pensões, que nós estamos falando de Postales e Petros, onde há um rombo nesses fundos de pensão, então está sendo questionada a administração deles, né? Mas há também problemas com relação à BNDES. Existe também um requerimento já aprovado do BNDES, e não é apenas, voltando aos fundos de pensão, não é apenas o fundo de pensão dos Correios, onde este já tem um rombo identificado de 5,4 bilhões de reais. Inclusive, o patrimônio dos ex-diretores já estão bloqueados. Exatamente. E o que é mais perverso é que os funcionários dos Correios estão tendo que tirar dos seus próprios salários e aposentadorias para cobrir o rombo do roubo. 26% do salário, é mais de um quarto. Em alguns casos, até 26%. Essa faixa ela não é padrão, mas em alguns casos, os funcionários chegam a descontar 26% dos seus salários pelos próximos 15 anos. Pelos próximos 15 anos. Essa mesma realidade se constata no Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal, e é isso que nós queremos investigar para apontar os caminhos de solução no futuro para esse tipo de dificuldade, não permitir que isso volte a acontecer, tentar trazer de volta esse dinheiro, que é um aspecto fundamental, e punir os responsáveis por esse ato criminoso. Quando você tem um governo que chega ao ponto de atacar a previdência, a aposentadoria das pessoas, é porque esse governo extrapolou todos os limites. Então, o que o governo do PT fez foi comprometer não apenas o presente do Brasil, eles estão comprometendo o futuro do país. Porque quando você mexe em previdência, em fundo de pensão, você está falando do futuro. Porque, para quem não sabe, eu acho que todos compreendem, mas o fundo de pensão é a poupança, digamos, do aposentado. Sim. Então, quando você compromete isso, você está comprometendo o amanhã, o futuro do Brasil. Então, é uma situação lamentável, extremamente preocupante, que custará muito caro à nação por muitos e muitos anos ainda. Senador, está se criando uma expectativa com relação às contas, ao julgamento das contas de 2014 da Presidência da República pelo Tribunal de Contas da União. A gente teve até essa semana na Comissão de Assuntos Econômicos a vinda do ministro do Planejamento e o advogado-geral da União para já fazer uma explanação do que vai ser a justificativa apresentada ao TCU. O que a gente assistiu naquela terça-feira é uma prévia do que... Como é que o senhor avalia aquele encontro e aquele debate? Porque muitas questões foram levantadas ali. Se, por um lado, os representantes do governo falam que está se politizando uma questão técnica, por outro lado, também a oposição tem argumentos consistentes para falar que isso não é apenas técnico, e mesmo técnico sendo, é grave, e além de grave também tem consequência política. O PT é curioso. O PT, quando tem um julgamento a favor daquilo que lhe interessa, é um julgamento técnico. Quando o julgamento pode ser desfavorável, aí passa a ser um julgamento político. Ora, o Tribunal de Contas é um órgão técnico, um órgão auxiliar do Poder Legislativo, composto, na sua maioria, por ministros, inclusive, que foram indicados com a participação do próprio governo, o que faz parte da regra do jogo, nada a reparar nesse aspecto, é da regra constitucional, que tem um corpo técnico extremamente diligente, competente e qualificado. E vai fazer uma análise técnica, sim. E, tecnicamente falando, pelo que se sabe do processo, houve o crime de responsabilidade quando, contrariando o artigo 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo federal, ou seja, a União, tomou emprestado aos bancos, o que é terminantemente proibido por lei, para fazer face a despesas corriqueiras do governo, para maquiar, inclusive, as contas no aspecto fiscal. Além desse aspecto, tem um outro tema que não ganhou ainda relevância na mídia, mas diz respeito a um contingenciamento que o governo federal, que a presidente da República deveria ter feito, de mais de 20 bilhões de reais por força de lei. A lei determinava um contingenciamento e ela gastou, além da previsão legal, mais 10 bilhões de reais. Então não se fala apenas das chamadas pedaladas fiscais. Tem também despesas a maior do que a lei autoriza. Você tem que ter uma lei orçamentária que é autorizativa para as despesas do Poder Executivo. Pois bem, o governo federal, a presidente Dilma Rousseff do PT, extrapolou em mais de 10 bilhões de reais
os limites estabelecidos para gastos através da lei. Então, é um conjunto de irregularidades que faz com que haja uma grande expectativa que o Tribunal de Contas, num julgamento técnico, como sempre o fará, vai rejeitar as contas da Presidente da República, o que será um fato inédito na República. E caberá ao Congresso Nacional avaliar essas contas e avaliar esse julgamento, coisa que não se faz há alguns anos. A última palavra é do Congresso. O Congresso pode, inclusive, contrariar o parecer técnico do Tribunal de Contas da União. Isso acontece nas Assembleias Legislativas, acontece com profusão nas câmaras municipais no Brasil inteiro. O órgão técnico tem uma posição e, na análise legislativa, você tem uma posição contrária. Então, vamos ter que aguardar a decisão do Tribunal de Contas da União, mas como historicamente as contas vinham sendo aprovadas, essas contas foram represadas na Câmara dos Deputados e, pelo que eu tenho acompanhado pela imprensa, o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, tem dito que vai, digamos, fazer a fila andar, desengavetar essas prestações de contas que estão lá guardadas, arquivadas, afinal elas foram aprovadas, recomendação de aprovação, não se julgava prioritário esse julgamento. Mas como estamos diante de uma situação em que existe a possibilidade de uma rejeição de contas, ele fará a análise dessas contas pendentes para analisar essa que será julgada agora, acredito que em agosto, pelo Tribunal de Contas da União. Senador, 2015, segundo semestre, começa com uma nova etapa desse protagonismo, porque nós vamos enfrentar aí as contas e vamos enfrentar alguns vetos significativos, que seria o fim do fator previdenciário e a manutenção, por exemplo, do reajuste dos benefícios do INSS atrelados ao PIB, né? São, de qualquer forma, a julgar as contas, enfrentar vetos que, tradicionalmente, não é costume da Casa derrubar veto presidencial. Isso significa que, no segundo semestre, inauguramos uma segunda fase desse protagonismo da Casa? O problema é que esse protagonismo ele decorre muito mais de uma crise de credibilidade do governo, do Poder Executivo, do que uma autoafirmação do Congresso. Esse protagonismo decorre muito mais da crise ter batido também a porta do Congresso com parlamentares suspeitos e sendo investigados na própria Lava Jato, do que por uma proatividade na resposta de demandas da sociedade. Então, esse protagonismo que, infelizmente, o Congresso vem exercendo não deve-se apenas aos aspectos positivos da nossa atuação. Há de se reconhecer que esse protagonismo tem muito a ver com aspectos negativos. Então, é importante que tenhamos aqui pessoas que mantenham a coragem, a firmeza, a altivez, a coerência, como nós outros da oposição estamos tendo, de enfrentar essa realidade e apontar perante a sociedade caminhos que possam tirar o Brasil dessa grave crise que se encontra. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas do trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.